Neste momento eu quero ler a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Em nome de Jesus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Nós vamos ler do capítulo 12, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Nós vamos estar trazendo clareza acerca de dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentil, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outros, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhes apraz, a cada um individualmente. Amém? Então nós já temos orado e agora eu quero compartilhar, ministrar a palavra, trazendo essa clareza para a sua vida. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, estava situada numa região muito idólatra, né? Havia muita idolatria, muita promiscuidade, havia o culto a Deus Artemis, né? Havia os templos, a prostituição cultual que havia naquela região. Então as pessoas tinham muita intimidade com o misticismo, tinham muita intimidade com o sobrenatural, não é? As pessoas tinham essa intimidade com o sobrenatural. Porém, o sobrenatural da parte da idolatria, dos ídolos, da magia, do misticismo. A mitologia grega, né, estava ali agindo naquele momento, muita ideologia grega, muita ideologia também romana, porque o Império Romano dominava a Palestina, e mesmo assim acabava tendo esse contato, e isso trazia essa influência de muita idolatria, as pessoas se apegavam a ídolos, né? E tinham experiências sobrenatural com esses ídolos, né? E ao momento que as pessoas vieram a Cristo, elas tiveram o contato com Jesus, e elas foram transformadas pelo Espírito Santo, passaram a experimentar a presença de Deus, passaram a usufruir da manifestação dos dons espirituais,
houve assim algumas situações que o apóstolo precisou orientar os irmãos, corrigir a igreja com relação ao mau uso, ao abuso nos dons, né? Havia pessoas que acreditavam, outros que não acreditavam. Hoje nós vivemos isso também. Hoje nós temos alguns irmãos da reforma, da reforma protestante, alguns irmãos não aceitam a continuação dos dons, eles não pregam, não aceitam que os dons espirituais continuaram na igreja, eles pregam que aqueles dons espirituais, eles foram para aquela época, para que os discípulos de Jesus anunciassem o evangelho. Era preciso que houvesse aquela manifestação para que as pessoas abrissem caminho, despertassem para o evangelho. E que hoje não precisa mais daquela manifestação. Ora, o mundo cada vez, a população mundial aumenta, cada vez o pecado aumenta, cada vez a idolatria aumenta, o misticismo aumenta, e os poderes das trevas estão aí, são evidentes. E nós precisamos entender que para combater, nós precisamos do poder da manifestação do Espírito Santo, para combater as obras das trevas. Amém? Por isso que Paulo diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes, no sentido da palavra que ele está colocando, pessoas que não sabem de nada, que não entendem, que não sabem o que é os dons, que não sabem como eles funcionam, que não sabem como ele é conduzido. Então, Paulo quis mostrar para a igreja essa necessidade de que houvesse conhecimento, de que as pessoas não fossem ignorantes quanto aos dons espirituais. É o que nós estamos fazendo aqui, querendo trazer para a igreja o ensinamento para que os irmãos não sejam ignorantes em relação aos dons espirituais. No versículo 2, ele diz assim: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Então, o que são os ídolos mudos? São essas imagens de barro, de louça. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, querer ser amigável e forçar as escrituras e dizer que não era. Eram e são os ídolos, né? Ídolos mudos. A Bíblia diz que eles têm boca, mas não fala, têm pé, mas não anda, tem garganta, mas não sai nenhum som da sua boca. No Salmo 115, a Bíblia fala sobre os ídolos. Eu até costumo falar que hoje mesmo nós temos no Brasil muitos ídolos, né? Não só na Igreja Católica Romana, mas em outras religiões também, no budismo, várias religiões utilizam-se ídolos para se prostrarem e pedir, fazer orações. E eu costumo dizer assim, muitos católicos que são fervorosos, que são temerosos, e muitas vezes se prostram diante de uma imagem que dizem que é de São Francisco de Assis, que é de Santo Antônio, que é de Santa Rita de Cássia, e assim por diante, acham que aquela imagem é aquele santo que vai responder, que vai pedir, interceder a Deus por eles, quando na realidade não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que orar pedindo, no capítulo 6 do livro do Evangelho segundo Mateus, ele diz que nós devemos entrar no nosso quarto e falar com o nosso Pai em secreto. Quem é o nosso Pai? É São Francisco? É Santa Rita de Cássia? Não, é o nosso Deus. Entrar no nosso quarto, falar com o nosso Deus, com o nosso Pai em secreto, que Ele em secreto responderá a minha oração. Então, ele fala sobre essa questão, né? Que antes, quando nós não conhecíamos a Cristo, nós recorríamos aos ídolos mudos, né? Muitos faziam promessa, muitos iam para terreiros, fazer despacho, entregar oferendas,
né? Tudo isso, cada um da sua maneira. Agora nós temos Jesus, nós entendemos que não precisamos mais de nada disso. Fazer promessa de que eu vou fazer uma perna de gesso, uma mão de gesso, um pescoço de gesso e levar lá não sei aonde, subir uma escadaria para pagar promessa. Não preciso mais disso. Eu fazia isso porque eu era ignorante, ignorante no sentido de falta de conhecimento. Então Paulo ele está dizendo, antes vocês eram levados aos gentios, né? Vocês eram levados aos gentios. Então, no versículo 3, ele diz assim, por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. A palavra anátema significa condenado. Então ninguém diz que Jesus amaldiçoou Jesus, fala a palavra de maldição com relação a Jesus, né? Ninguém vai falar, se tiver no Espírito Santo, ele não vai ter, não vai falar, né? Não vai. Agora, o espírito maligno, ele vai querer, obviamente, falar palavras profanas contra o Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quem leva uma pessoa a reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida? É o Espírito Santo. Ele é o Senhor. E ele leva-nos a crer, leva-nos a buscar, leva-nos a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Espírito Santo. No versículo 4 ele fala, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, são vários dons que operam na igreja. Porém, é um Espírito só que atua no meio do povo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. O versículo 5, ele diz assim, e também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Domingo nós pregamos no culto, falando sobre os talentos, né? Os dons que Deus dá a cada um quando nasce, já recebe aquele talento e ele vai procurar aprimorar. Aqui é quando ele nasce, os dons do Espírito Santo, é quando ele nasce de novo, quando ele entrega a sua vida a Jesus, e ele agora recebe, vai buscar o Senhor, e o Espírito Santo vai usar ele, entregando a ele um dom espiritual, que nós vamos explicar daqui a pouco quais são. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, existem muitas realizações no corpo de Cristo, mas quem opera é o mesmo Deus, através do Espírito Santo. O versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ora, uma coisa que precisa ficar entendido. Existe uma briga, os tradicionais, que nós chamamos de tradicionais, eu gosto de falar reformados, né? Apesar que nós somos reformados. Existem os irmãos que pregam da reforma, que enfatizam bastante a reforma, quando eles dizem que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é no momento em que a pessoa aceita Jesus como Salvador. Os pentecostais dizem que a pessoa é batizada com o Espírito Santo no dia que ele recebe aquele revestimento e ele fala em línguas. Então existe essa colocação. Existe aquela briga, é tradicional, é renovado, é pentecostal. Essa questão pentecostal, ela ficou até um termo hoje em dia banalizado, mas a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Então, se nós olharmos para o termo, para o sentido da palavra, toda a igreja é pentecostal, porque nasceu no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, correto? E depois nós vimos aqui que ele vem trazendo que essa manifestação do Espírito é dada a cada um, de acordo com, concedida a cada um visando um fim proveitoso. Esse fim é para edificar a igreja. Deus não entrega dons do Espírito Santo a uma pessoa para ele se exaltar, nem para ele controlar a igreja, nem para ele querer mandar nos outros, nem para ele querer dar doutrina na igreja. Dom jamais foi dado para doutrinar a igreja. Quem tem que doutrinar a igreja são os pastores.
os dons espirituais é dado para a edificação, para edificar o corpo de Cristo. E nós vamos mostrar de que maneira os dons são utilizados para a edificação do corpo de Cristo. O versículo 8, ele diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Existe aqui a palavra da sabedoria e existe a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento é quando o Espírito Santo, nós estamos em um ambiente e às vezes o Espírito Santo revela algo naquele ambiente ali e tem uma pessoa com um determinado tipo de doença ou com um determinado tipo de problema e alguma coisa dessa natureza. Mas a pessoa que na hora que está dando a palavra, ele não sabe quem é. Ele não sabe, ele só recebeu a palavra do conhecimento, que ali naquele ambiente tem uma pessoa com tal tipo de enfermidade. Essa é a palavra do conhecimento. Palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria é o quê? É como você vai colocar, o Espírito Santo vai revelar não só o problema, mas a pessoa que diz respeito àquela situação. A uma enfermidade, a um problema que a pessoa está atravessando. E outra coisa, chamar a pessoa, tem coisa que você tem que chamar a pessoa e conversar à parte, não expô-la publicamente. Deus revelou alguma coisa sobre alguém para você, chama a pessoa no canto, converse com ela. Teste primeiro aquilo que Deus revelou, né? Se você recebeu a revelação de Deus mesmo, se vai edificar a pessoa, porque tem gente que tem umas revelação de medo para assustar as pessoas, que as pessoas vai para a igreja, volta morrendo de medo, assombrada, porque a pessoa teve uma revelação que vai morrer não sei o quê, e que vai ter não sei o quê, que vai só revela desgraça. Tem gente que só revela desgraça na vida dos outros, né? Então, assim, esse tipo de revelação muito forte, que às vezes a pessoa pode até ter um acontecimento, alguma coisa assim, mas a pessoa tem que ter sabedoria para expor para a outra pessoa. Se você não tem essa sabedoria, procure o pastor da igreja, converse com ele, diga: pastor, eu tive um sentimento assim sobre essa pessoa, eu não sei como eu chegar para ela, como eu colocar isso para ela, entendeu? Então você às vezes não tem essa sabedoria, busque ajuda, mas não vá levar nada para prejudicar a pessoa. Tem gente que sai até da igreja, deixa de congregar por causa de certas revelações que são dadas. Muito cuidado como trazer isso à tona, certo? Então, precisamos ter sabedoria, ter o conhecimento de que algo está acontecendo. Uma vez eu fui orar por uma criança que estava enferma e na hora Deus me revelou que o problema não era a criança, o problema estava na mãe, que eu tinha que orar pela mãe. E quando orou pela mãe, o demônio manifestou e saiu da mulher e a criança ficou boa. Então o demônio estava ali escondido, né? Então Deus dá a revelação, é a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Quer dizer, Deus deu conhecimento, que o demônio estava ali, mas e onde estava? Estava agindo na vida da mãe da criança, não era da criança. Agora a criança que estava sendo influenciada, recebendo a ação de demônio, né? Então nós temos assim que buscar de Deus, discernimento. Quando você começar a operar nos dons, a fluir nos dons, não se precipitem, procure o pastor da igreja, não é? Pastor, eu tive um sentimento assim, eu tive uma revelação assim, o que é que o senhor diz? Posso conversar com a pessoa, ou o senhor conversa, ou nós conversamos juntos, tá? Muito cuidado com revelação, tá entregando esse negócio de, por exemplo, visão. Não existe dom de visão. Visão não é um dom, é uma manifestação do Espírito. Visão é o dom da ciência, é o dom da palavra do conhecimento que se manifesta na vida da pessoa.
E na hora Deus dá uma visão. Naquele momento que você está ministrando, os seus olhos espirituais são abertos e você pode ver alguma coisa, ou de olho fechado, ou de olho aberto, não importa. Importa que Deus está te dando aquela revelação de algo. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 9, ele diz assim: a outro, no mesmo espírito, a fé. Interessante, né? O dom da fé. Fé, ela tem a fé natural, que nós temos, né? A fé natural. Mas existe aquela fé sobrenatural. Muitas vezes a pessoa, assim, ela recebe aquele dom da fé de uma maneira extraordinária. Ela tem fé que, se ela orar por aquela pessoa naquele momento que está com aquele problema, ela tem a fé que aquela pessoa vai conseguir aquilo que a pessoa está buscando de Deus. Ou uma cura, ou alguma coisa que a pessoa está buscando em oração, que pediu ali no grupo de oração, e de repente aquela pessoa sente fé de que aquilo vai acontecer, que se ela orar, vai acontecer. Isso acontece muitas vezes, pessoas que vão pregar, e às vezes vão orar pelos enfermos, e às vezes a pessoa cita: olha, eu vou orar não crendo, mesmo que você não tenha fé, eu creio que vai acontecer na sua vida. E acontece, né? Então isso é o que? O dom da fé que se manifesta naquela pessoa, naquele exato momento. A outro, no mesmo espírito, dons de curar. Preste atenção. Quando ele fala dons de curar, ele não está falando dom, ele está falando dons. Significa que existem vários tipos de doenças, vários tipos de especialidades. E existem pessoas que são usadas por Deus para orarem por determinado tipo de doença. Por exemplo, eu conheci o pastor Salles, lá do sul do Brasil, que o dom dele era orar por pessoas cancerosas que tinham caroços. Ele orava e as pessoas eram curadas daqueles caroços. Conheci também o pastor Francisco de Assis, que tinha o dom de Deus de orar pelos enfermos que tinham doença de ossos. Então, todas as pessoas que tinham doença de ossos, ele orava e Jesus curava. Por quê? Porque o dom de cura que Deus usava ele era com relação à cura nos ossos. Tem pessoas que recebem dom para orar por pessoas com problema na visão, pessoas com outros tipos de problema, né? Então, assim, cada pessoa recebe um dom específico. Ele orou pela pessoa, orou por tanto canceroso e a pessoa foi curada. Orou pela minha coluna, não fiquei bom, porque o dom que Deus deu a ele é o dom para curar pessoas que estão cancerosas. Por isso que fala dons de curar, né? Dons de curar. Existe o dom. Isso aqui como dom, tá? Tem hora que o Espírito Santo, quando quer, manifesta o poder dele de uma maneira extraordinária e sai curando todo mundo, né? Mas não foi o dom, foi ali a operação de Deus, a presença de Deus veio trazendo aquela ação naquele momento e trouxe cura e saiu curando todas as pessoas que estavam ali. No versículo 9 ainda, versículo 10. A outro, operações de milagres. Aqui já entra, milagres são acontecimentos extraordinários. Extraordinários que acontecem na vida das pessoas. Uma certa vez um pregador estava pregando lá na Venezuela, muitos anos atrás, e naquela cruzada, na hora ele viu uma pessoa com a mão mirrada assim, com o braço, e Deus, na hora ele mandou a pessoa estender os braços, a pessoa estendeu, e na hora o braço cresceu, ficou normal, na frente de todo mundo. É porque a mídia não publica essas coisas, não vai publicar, né? Mas não espere que a mídia vá publicar os feitos de Deus.
Isso aí é o quê? Operação de maravilhas. É milagres extraordinários. Eles acontecem? Acontecem sim. O Espírito Santo, eu já vi acontecimentos dessa natureza. Já vi pessoas vomitar câncer dentro de igreja, curada através dessa manifestação de Deus, operação de milagres na hora, né? Então Deus, ele opera milagres. Teve um pastor africano chamado Benço da Rosa, que no ministério dele, Deus usou ele para ressuscitar muitos mortos. Isso é o quê? Operação de maravilhas. Smith Wiggs, o apóstolo, conhecido como o apóstolo da fé, era um homem que mal sabia ler, aprendeu a ler na Bíblia, a esposa dele que ensinou ele a ler. Mas Deus usava ele para ressuscitar mortos. Então, assim, cada pessoa, Deus vai usar no dom, a manifestação do dom. Dom, operação de maravilhas. Milagres extraordinários. Deus faz isso ainda hoje? Faz. O diabo não está aprontando todas por aí, pintando sete, fazendo um monte de coisa? E por que Deus não pode fazer? Por que parou? Né? Aquelas questões que a pessoa diz, os dons, os milagres pararam. Não pararam, Deus é o mesmo, Deus continua agindo. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está vivo, ele está presente, amém? Em nome de Jesus. Depois ele diz aqui, a outro, profecia. Existe, domingo eu falei sobre 3 aspectos da profecia. Existe o ministério do profeta, aquela pessoa que tem um ministério profético, que ele fala e Deus realiza. Mas existe aquela pessoa que recebe uma inspiração profética para pregar. Na hora que ele está pregando, ele é inspirado, não é? Mas existe o dom de profecia, que ele se manifesta na igreja, numa reunião de oração, quando a igreja está congregada. Por isso que é importante a gente se reunir para orar juntos. E ali Deus, naquele momento, se utiliza de alguém no dom da profecia para confirmar algo que ele já está falando ao teu coração. Não é profecia para casamento, profecia para mudar de lugar. Não, profecia que você vai receber para confirmar algo que Deus já está falando ao teu coração. Tem muita gente quebrando a cara, fazendo besteira, porque está indo atrás de profecia e às vezes as pessoas desconcertadas, se falsificando os dons, começa a profetizar mentira e as pessoas acreditam e depois aquilo não acontece e o resultado é o quê? Frustração, frustração. Então cuidado com isso, né? Quando o Espírito Santo quer falar através do dom da profecia na congregação, todos os irmãos que têm o dom da profecia recebem a mesma palavra. Tem pessoa que diz, se eu não entregar o dom, Deus vai me matar, Deus vai me castigar, Deus não vai fazer nada com você. Se você não profetizar, Deus não vai fazer nada com você. Se você não entregar uma profecia, vai ter outro ali que vai entregar. Tem várias pessoas na igreja com ministério profético, com chamada de Deus, com o dom da profecia. E aí Deus usa um de um jeito, usa um de outro jeito. E nós não devemos julgar o profeta, mas a profecia. A palavra de Deus diz para julgar a profecia. Quando você vê uma pessoa profetizando, ai daquele que está julgando a profecia. Quando você vê uma profecia dessa, não provém de Deus. Deus não vai falar isso. Deus faz questão que você julgue a profecia, se ela tem embasamento nas Escrituras. Outro método para avaliar se a profecia procede de Deus é se ela tem embasamento escriturístico. Se ela não tem fundamento bíblico, não aceite, tá? Não aceite, porque ela tem que estar embasada nas Escrituras. Essa profecia, eu vou matar o teu marido e vou dar outros, não é de Deus, não tem fundamento bíblico, não tem base bíblica, não é de Deus, né? Rejeito, muitas vezes pode ser até demônio. Às vezes é a carne da pessoa, mas a pessoa fica tanto na carne que chega uma hora que o demônio se aproveita dela e usa ela, acaba usando ela, né?
Depois nós vemos aqui a outro, discernimento de espíritos. Olha, para que esse dom na igreja? Dom de discernir espíritos. Preste bem atenção, existem 3 tipos de espírito que atuam na Terra. O espírito de Deus, o espírito humano e o espírito demoníaco. Então, na hora que você está ali reunido na congregação, alguma manifestação, porque pode acontecer alguma pessoa entrar no meio se fazendo, fingindo, profetizando da carne, e na hora o Espírito Santo vai revelar para você. Desculpem. Na hora você vai ter o discernimento, o Espírito Santo vai trazer o discernimento de que aquela profecia não é de Deus, aquilo é a pessoa que está profetizando dela mesma. Ou senão, às vezes a pessoa está sendo usada pelo demônio, emprestando a boca para o diabo para falar e profetizar, dizendo que é o Senhor. Né? Temos que ter muito cuidado com a manifestação dos dons, porque às vezes a pessoa pode se precipitar e fazer burrice, fazer besteira e dar lugar ao diabo. Então, o dom do discernimento de espírito é para isso, para discernir. Na igreja, naquele momento, está havendo aquela manifestação do espírito, aquela manifestação espiritual. Então, o espírito de discernimento, o dom do discernimento, vai fazer você discernir qual é o espírito que está atuando. Uma vez eu estava num evento, um encontro, e lá uma menina caiu endemoniada, e os pastores, o pessoal tudo foi expulsar, e o demônio dizia que não saía, que não saía, que não saía. Aí eu fiquei olhando aquilo, e na hora Deus falou comigo, não é demônio, é ela mesma, ela tá se fazendo que está endemoniada. Eu peguei, fui lá, pedi para o pessoal, acho que me chamaram, não estou bem lembrado se eu fui ou me chamaram, acho que me chamaram. E aí eu fui, quando cheguei lá, eu testei e vi que não era o demônio, era ela mesma. Mandei ela levantar e pronto, acabou com aquela farra. Então, às vezes a pessoa até se faz que está endemoniada dentro da igreja, às vezes para testar o pastor, às vezes a pessoa está em pecado e quer confessar, não aguenta, não suporta, não está suportando mais aquela acusação na mente. Aí começa a cair endemoniada para dizer que o demônio está fazendo ela cair, fazer isso, fazer aquilo. Ela quer confessar o pecado e ela está com medo de falar para alguém, aí se faz que está endemoniada. Então existe esse tipo de coisa, né? E existe pessoas também profetizando. Já presenciei, já tive experiência também. Eu posso falar, eu tive experiência porque eu tenho 57 anos de idade. Eu aceitei Jesus com 18 anos. Durante o longo da minha caminhada cristã, eu já presenciei muita coisa, já participei de muitas coisas e posso falar, né? Às vezes as pessoas, está falando muito de você, não sei o que, estou falando de mim, estou falando das experiências que eu tive com Deus. E eu estava numa igreja uma vez, chegou uma pessoa e começou a falar em línguas do meu lado, eu me senti mal, me deu aquele mal-estar. E eu, dobrado o joelho ali também, orando, né? Falando com Deus. Nessa época eu era diácono. E na hora eu falei, Jesus, se eu estiver endemoniado, faz com que o demônio manifeste em mim aqui, porque pelo menos ele vai ser expulso. Mas se não for eu, se for essa pessoa, que o Senhor me mostre agora. Na hora que eu terminei de orar, a pessoa que estava ali falando em língua, profetizando, caiu endemoniada, saiu pela igreja andando feito cobra. Então, assim, na hora foi o discernimento de espírito. O Espírito Santo trouxe o discernimento que aquilo não era, aquelas línguas que ela estava falando não eram de Deus, né? Agora eu não vou ficar com medo também de falar em línguas. Será que eu estou falando de Deus? Será que eu não estou? Não, a gente não vai ficar também com medo. Agora, muitas vezes as pessoas dão lugar. O diabo age porque a pessoa dá lugar. Começa a fazer meninice, começa a querer mostrar que é super espiritual, querer mostrar que é mais santo do que o outro, que é mais usado do que o outro, que é mais consagrado do que o outro, e o diabo se aproveita disso, que é o orgulho, e aí o diabo entra e faz a festa, faz a salada na vida da pessoa. Então que nós possamos estar atentos, né? E não deixar que esse tipo de coisa aconteça no nosso meio, em nome de Jesus. Depois ele diz, há variedade de línguas. Olha aqui.
variedade de línguas. O que é variedade de línguas? Você vai falar muitas línguas, pode falar línguas de nações, pode falar línguas desconhecidas, que é chamado, o povo chama de língua estranha, né? É estranha, desconhecida mesmo, que ninguém, não tem interpretação, não tem gramática na terra para aquela língua, é uma língua do céu, é uma linguagem que Deus dá lá no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Você vai ver que Paulo diz o seguinte, que quem fala em línguas, quem está falando em línguas, está orando ele Deus. Aquele momento é ele Deus, não tem só ele, Deus que vai estar entendendo, nem ele mesmo está entendendo o que ele está falando, ele está falando e orando em línguas. Então aquela língua que foi dada para ele falar, Deus vai... muitas vezes Deus vai estar ouvindo, claro, e respondendo a oração dele. A oração é uma batalha, irmãos. A oração não é uma coisa qualquer. A oração é um trabalho, é uma batalha. Quando eu oro, é uma batalha, porque o diabo vai querer colocar sono, vai querer fazer impedir de orar. E tudo isso para que eu não ore. Porque no momento que eu oro, eu estou demonstrando a minha confiança com o meu Pai. Se eu tenho um pai e eu peço as coisas para ele, é porque eu tenho confiança no meu pai. Eu me relaciono com o meu pai. Se eu não tenho esse relacionamento, eu vou ter medo de pedir alguma coisa, eu vou ter vergonha de falar com o meu pai. Mas quando eu tenho um pai e eu tenho um bom relacionamento com ele, sem problema nenhum. Você vê o filho, quando ele não tem relacionamento com o pai, ele chega, mãe, fala com o pai para me dar isso. Fala com o pai que eu preciso isso. Por quê? Porque ele não tem intimidade com o pai. Agora, quando ele tem intimidade, que é o que Deus quer que eu e você tenha, intimidade com ele, para dobrar o joelho, falar com ele, abrir o coração, amém? Em nome de Jesus. Então ele vem trazendo isso. Línguas. Quanto mais você ora em línguas, é melhor. Eu digo para você, eu já tive muitas experiências. Uma época, há uns anos, teve uma época na minha vida, eu costumo contar isso, que de repente eu comecei a receber tanta bênção assim que eu não sabia de onde estava vindo assim. E eu fui orar, fui falar com Deus, falei, Senhor, eu pedi isso aí, como é que o Senhor me deu essas coisas assim, essas bênçãos assim tão maravilhosas? Eu não pedi, o Senhor falou, você que pensa que não pediu. Quando você estava falando, orando em línguas, você estava pedindo essas coisas a mim. E eu respondi. Quando você ora em língua, o diabo não entende o que você está falando. E aí a oração vai rapidinho na presença de Deus, né? E a batalha no céu, porque a Bíblia diz que há batalha no céu, né? O diabo, ele procura se posicionar, os demônios, para que a sua resposta não chegue, não venha. Mas quando você está orando em línguas, quando o diabo menos espera, você já recebeu a bênção. Ele diz, para não atrapalhar esse camarada. Então, se você ainda não ora em línguas, me procure para a gente conversar, tá bom? Tem um livro muito bom que eu gosto de recomendar, chama-se Eles Falam em Outras Línguas, do Don Cherril. É um livro muito bom. Então, assim, você tanto pode falar línguas dos anjos, que é línguas estranhas, chamada língua dos anjos, como você pode falar línguas de várias nações. Quem foi que deu as línguas? A Bíblia não diz que lá em Babel, Deus confundiu a língua e fez com que cada um falasse língua diferente, não entendesse o que eu estava dizendo? Então, quem tem o domínio de dar línguas para nós, de colocar palavras em línguas? É Deus, certo? E às vezes eu já vi testemunho de missionários que foram para determinados lugares e chegou lá, ele precisou de falar na língua daquela nação e ele falou na língua daquele povo. Pode acontecer isso também. Não vamos nos acomodar. Não vou estudar, porque eu vou ser missionário e quando eu chegar lá eu vou falar, eu vou me acomodar. Não é assim, certo? Você tem que se preparar para ser um missionário, estudar inglês, fazer espanhol, francês, a língua do povo que você vai, para você saber se comunicar com aquele povo. Mas numa emergência, numa situação que possa acontecer, Deus pode te usar
na língua daquela nação, sem você nunca ter estudado a língua daquele povo. Nesse livro eles falam em outras línguas, conta esse testemunho. E depois ele diz aqui, ó, e a outro a capacidade para interpretar. Por exemplo, nós estamos num grupo de oração na igreja, estamos numa reunião no culto, na igreja, orando. Aí alguém sobressai falando em línguas. Tem que ter um intérprete. Mas não é que o intérprete vai entender, é que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, que vai estar falando, dando aquela língua para você falar, ele vai estar também dando a interpretação para o outro. Não é que ele vai entender, que ele vai... essa palavra quer dizer isso, quer dizer aquilo, não. É uma manifestação espiritual, onde o Espírito Santo vai estar simultaneamente, ao mesmo tempo que você está falando em línguas, o outro está interpretando para a igreja. Mas para que isso? Por quê? É porque o que Deus quer fazer o quê? É que todos nós somos importantes. Num só não tem todos os dons. Uma pessoa só não vai se mover em todos os dons. Deus vai usar cada um em um dom diferente para a edificação do corpo e para saber que todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Amém? Então, quando esse sobressair, tem que ter intérprete. Se não tiver quem interprete, você fica quietinho, começa a orar em línguas mais baixinho para você e Deus. Só você e Deus, pronto. Porque ali você está orando em línguas. Agora, quando tem uma mensagem para ser entregue em línguas, aí tem que ter um intérprete. Senão o pessoal vai dizer, esse cara está doido, está maluco. Principalmente se entrar uma pessoa incrédula no ambiente. Amém? Porém, nós concluímos aqui com a palavra de Deus dizendo, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Está vendo? Cada um vai receber individualmente para o que é necessário. Amém? Em nome de Jesus. Então, Deus vai usar você para aquele momento necessário, está precisando. Na hora nós estamos reunidos ali no culto, está precisando de uma palavra profética, em profecia, está precisando uma manifestação de maravilhas. Deus naquela hora vai usar alguém. Por isso que nós temos que, quando buscarmos mesmo fervorosamente ao Senhor, crendo que Ele vai fazer as coisas que Ele é capaz, que Ele é poderoso para fazer. Amém? O livro que eu queria falar é esse aqui, ó, que eu estou falando, é esse aqui, tá vendo? Ó? Eles falam em outras línguas, tá vendo? Esse livro é importantíssimo, se você puder adquirir, tá bom? Você pode ler esse livro, ele é de John Sherrill, o autor, tá bom? Editora Atos. Viu? E outro livro também que você pode ler chama-se A Cruz e o Punhal. O livro A Cruz e o Punhal, ele conta o testemunho da manifestação do Espírito Santo entre os jovens, quando o David Wilkerson começou o movimento Desafio Jovens. Então ele começou através ele pregava que através do Espírito Santo aqueles jovens eram libertos das drogas. Amém? E principalmente o principal livro que você tem que ler é o livro de Atos dos Apóstolos. Se você ler o Atos dos Apóstolos, você vai ver a manifestação do Espírito Santo na igreja. Leia Atos dos Apóstolos e veja como o Espírito Santo agia na igreja. A maneira que ele fazia, os milagres, a manifestação do poder de Deus, cura, ressurreição de mortos, abertura de prisão, aparição de anjos, tudo isso foram manifestações de Deus no Atos dos Apóstolos. Nós precisamos ler isso aí, tá bom? Então nós temos a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos para nós lermos, não só o Atos, a Bíblia toda, mas Atos dos Apóstolos fala sobre a manifestação do Espírito Santo. E depois nós temos esse livro, eles falam em outras línguas, né? Se você quiser, eu tenho contato, eu posso adquirir e revender para você, né? Você que sabe, a gente conversando. Outra coisa,
A Cruz e o Punhal, que é um livro também que vai contar histórias marcantes, tá bom? Então são essas coisas aqui. É a manifestação do Espírito Santo. Como eu posso receber o dom? Como é que eu posso? Eu posso pedir os dons espirituais? Claro que posso, né? Aqui na carta, capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, ele diz assim, ó, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O versículo 4 diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu posso buscar o dom? Posso. Eu posso pedir a Deus: Senhor, eu quero, me conceda o dom espiritual. Agora, como é que a gente consegue os dons espirituais? É através da oração. Buscando em oração, com fé, Deus vai dar o dom a você. Amém? Em nome de Jesus. Então, hoje eu queria falar sobre essa questão, sobre os dons do Espírito Santo. E que você possa receber, que você possa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, mande para mim, tá bom? Eu terei o maior prazer em te responder a pergunta, vai ser para a sua edificação, e aí você pode botar lá no grupo da igreja, você pode botar aí mesmo, tá bom? Fazer a pergunta, ou no privado, né? Ver se tem vergonha de perguntar, coloca no privado. Coloca no privado a sua pergunta que eu terei, com certeza, eu vou te responder, com o maior prazer, tá bom? Vamos orar agora, e eu quero que você se coloque na mão de Deus, nas mãos do Senhor agora, e peça para Deus: Senhor, me concede dons, eu quero ser usado por Ti, eu preciso ser usado por Ti, amém? Eu preciso ser um instrumento Teu para a edificação do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos fazer neste momento esta oração, pedindo ao Senhor que venha manifestar a presença dEle, amém? Em nome de Jesus, e que o Espírito de Deus, venha se revelando, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai querido, em o nome do Teu Filho, o nosso amado Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos neste momento, invocando o Teu Santo Espírito para que venha em nosso meio, para que nos encha de Ti, Senhor, para que inunde o nosso ser, que o Espírito Santo venha distribuindo dons espirituais à igreja, que cada irmão seja visitado pelo poder do Senhor nesta hora, que o Espírito Santo vá ao encontro desta pessoa que está recebendo esta oração, que o Espírito Santo traga cura, opere milagres, que o Espírito Santo manifeste o poder neste momento, e traga uma palavra, traga cura, traga um milagre, traga unção sobre esta vida. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja experimente o melhor, que a Tua igreja experimente uma invasão do Espírito Santo, que nós possamos ser arrebatados pelo Teu Espírito e experimentar nesses dias de tribulação, dias de angústia, que nós possamos experimentar a Tua presença de uma maneira extraordinária, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cura os enfermos, abre portas de emprego,
Abençoa os negócios, os comércios dos irmãos. Cura todos aqueles que estão enfermos. Senhor, traga alento no coração daqueles que perderam um ente querido. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada coração. Espírito Santo, visita nesta hora, visita neste momento, Senhor, esta pessoa e traga cura, opera o teu milagre. Eu te peço nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha sobre a terra de uma maneira extraordinária, limpando, Senhor, apagando da terra, Senhor, essa pandemia. Eu creio no teu poder, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, amados. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre sua casa, sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira, nós temos o nosso estudo na oração. O pastor Matinais está ministrando PVI, Princípios de Vida da Igreja. Amém? Que você possa estar presente, não falte. E domingo, nosso culto, novamente, às 9h30 da manhã, tá bom? Não falte. Domingo agora foi uma bênção, uma maravilha. E eu creio que Deus, é importante nós congregarmos. Que Deus abençoe sua vida e o Espírito Santo de Deus inunde o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.